boas noites. Aproveitando essa oportunidade de prosseguirmos com as palestras das sessões, faremos um primeiro trecho da leitura e comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, que será comum às duas sessões, e o segundo segmento serão comentários da ID específicos para cada reunião. Ok? Vamos iniciando então com a nossa prece. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos do mal que existe dentro de nós mesmos, porque é teu reino, o poder, a glória, a justiça, a esperança e o amor para todo sempre. Que assim seja. Muito bem, no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé que transporta montanhas, o poder da fé. E depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão de meu filho que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas na água. E tenho-o apresentado a teus discípulos, e eles não o puderam curar. E respondendo, Jesus disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-me cá. E Jesus o abençoou, e saiu dele o demônio. E desde aquela hora ficou o moço curado. Então lhe disseram: Por que não pudemos nós lançá-lo fora? Jesus lhe disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque na verdade vos digo que, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Mateus, capítulo 17, versículo 14 a 19. Comentário dos Espíritos. É certo que, no bom sentido, a confiança nas próprias forças torna-nos capazes de realizar coisas materiais que não podemos fazer quando duvidamos de nós mesmos. Mas então, é somente no seu sentido moral que devemos entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em uma palavra, que encontramos entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que atravancam o caminho dos que trabalham para o progresso da humanidade. A fé robusta confere a perseverança, a energia e os recursos necessários para a vitória sobre os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. A fé vacilante produz a incerteza, a hesitação, de que se aproveitam os adversários que devemos combater. Ela nem sequer procura os meios de vencer, porque não crê na possibilidade de vitória. Noutra acepção, considera-se fé a confiança que se deposita na realização de determinada coisa, a certeza de atingir um objetivo. Nesse caso, ela confere uma espécie de lucidez, que faz antever pelo pensamento os fins que se tem em vista e os meios de atingi-los, de maneira que aquele que a possui avança, por assim dizer, infalivelmente. Num e no outro caso, ela pode fazer que se realizem grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, confere a paciência que sabe esperar, porque estando apoiada na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao fim. A fé insegura sente a sua própria fraqueza e, quando estimulada pelo interesse, torna-se furiosa e acredita poder suprir a força com a violência. A calma na luta
é sempre um sinal de força e de confiança, enquanto a violência, pelo contrário, é a prova de fraqueza e de falta de confiança em si mesmo. Necessário guardar-se de confundir a fé com a presunção. Da verdadeira fé se alia a humildade. Aquele que a possui deposita a si confiança em Deus, mais do que em si mesmo, pois sabe que é simples instrumento da vontade de Deus. Nada pode sem ele. É por isso que os bons espíritos vêm em seu auxílio. A presunção é menos do que o orgulho, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e os malogros que lhe são infligidos. O poder da fé tem aplicação direta e especial na ação maléfica. Graças a ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá impulso, por assim dizer, irresistível. Eis porque aquele que alia a um grande poder fluídico normal, uma fé ardente, pode operar unicamente pela sua vontade, dirigida para o bem, esses estranhos fenômenos de cura e de outra natureza que antigamente eram considerados prodígios e que, entretanto, não passam de consequências de uma lei natural. Essa a razão porque Jesus disse aos seus apóstolos: se não conseguistes curar, foi por causa da sua pouca fé. Muito bem? O que a gente percebe desse texto é que, num primeiro momento, ele fala das dificuldades, ainda que morais, poderíamos dizer, essencialmente externas, os obstáculos, a má vontade, os transtornos para que a gente realize alguma coisa. No segundo momento, ele ainda coloca que existe também a questão da fé ligada à confiança nos propósitos íntimos, né? Nos seus objetivos, nos seus propósitos, independente dos obstáculos externos, né? Então, se de um lado lá a fé, tratada como uma confiança, ela serve para transpor todas essas barreiras íntimas e externas, ela também encontra um respaldo para vivenciar e aflorar os nossos próprios objetivos, né? Esses objetivos, eles têm que estar dentro de uma pauta, dentro de uma vontade de Deus, né? Porque não basta termos todos esses atributos de confiança se o objetivo não for aquele que Deus espera que realizemos. Por isso que essa nossa confiança em nós mesmos, chamada até de fé humana, ela não é absoluta. Ela está submetida, como tudo no universo, à vontade de Deus. Por mais força de vontade, por mais habilidade que o espírito tenha. Os espíritos podem até criar seus próprios mundos, né? Como enxergamos aí os espíritos difíceis criando seus mundos aí de dificuldades, com as regras que eles acham que tem que fazer funcionar, mas tudo isso está submetido à ciência e ao conhecimento de Deus. Não quer dizer a concordância de Deus, né? E esta fé sincera, como é colocada, ela é pautada na calma, na segurança, na serenidade, dispensando qualquer manifestação de imposição, de violência, porque mais cedo ou mais tarde, se a causa é nobre, se a vontade é parte de Deus, nós vamos atingir esse objetivo. Lembrando, como já comentamos, né? Existe a vontade de Deus, que é a vontade de Deus sobre nós, a cada segundo, a cada instante, que é um gabarito, é o que Ele espera de nós, e temos as nossas ações que representam um outro movimento. Esse distanciamento aí tem que ser reduzido, né? Tem que ser ajustado. Na medida que submetemos as nossas vontades à vontade de Deus, esta fé ela vai se tornando serena, ela vai se tornando calma, ela vai se tornando uma questão de tempo para a realização.
E aqui eu queria destacar a questão, né, desse poder que temos, né, delegado por Deus, por sermos seus filhos, na possibilidade de manipular as coisas que existem, principalmente materiais. A nossa natureza ela é espiritual, certamente, somos filhos de Deus. A parte material é uma contingência, é um momento, é uma passagem. Estamos encarnados, né, para desenvolvermos a própria inteligência. E, para tanto, Deus nos deu essa ação sobre a matéria que, no seu estado mais simples, são os fluidos, né? E através dessa ação, desde que dirigida, né, como nós colocamos, no sentido harmônico, né, ela consegue dissimular, né, tudo aquilo que esteja em desacordo com a vontade divina, né? Isso na prática representa o quê, né? Então tivemos a oportunidade aqui de destacar do livro Mecanismos da Mediunidade, capítulo 25, Oração, Equilíbrio e Prece. Para que a gente garanta que a nossa fé e a nossa vontade, os nossos propósitos estejam alinhados com a vontade de Deus, é a prece quem garante este estado de harmonia, né? E por outro lado, como nós somos espíritos em evolução, nós somos imperfeitos, né? Nós somos iguais entre nós na dor, na filiação, na morte, mas somos diferentes pelas opções que cada um tomou, né? Então, é justamente através dessa prece que nós vamos alinhando a harmonia de todos nós, entre nós inclusive. E em relação à nossa própria saúde, né, na medida que nós somos seres do espírito e seres do espírito encarnado na matéria, nós temos problemas, né, que de um influenciar o outro. A matéria influencia o espírito influencia a matéria. Só que o comando ele tem que partir do espírito. É o espírito, através dessa fé, dessa confiança, que, refletindo sobre o corpo, assume todo o controle. Então eu vou ler aqui, de André Luiz, um primeiro trecho. Equilíbrio e prece. É indispensável compreender que a inteligência encarnada conta com múltiplos meios de preservar o corpo físico em que se demora. Além dos inestimáveis serviços da pele e da mucosa intestinal que o defendem das intromissões indébitas de elementos físicos e químicos, prontos a lhe arruinarem a estabilidade, o homem consegue mobilizar todo um sistema de quimioterapia bacteriana, atualmente em plena evolução para mais ampla eficiência, com a antibiose ou atuação bacteriostática levada a efeito por determinadas unidades microbianas sobre outras, na vanguarda dos processos imunológicos. O que ele quis dizer? Que nós temos condições, nós já fazemos isso inconscientemente, mantermos o nosso corpo em estado constante de vigília contra essas agressões de natureza material e até espiritual, quer seja de bactérias, vírus e tudo mais. Só que para que possamos manter esse estado de imunidade, há que se manter o equilíbrio. Então ele ainda continua, é possível então coibir com relativa segurança, nós coibimos, sem tomar remédio, a febre tifoide, as disenterias, a tuberculose e uma série de outras infecções que ele descreve aqui. Eu estou juntando inclusive o texto nesse espaço aqui para que vocês leiam depois, né? Entretanto, não acontece o mesmo quando nos reportamos à atmosfera psicológica em que toda criatura se submerge na vida social do planeta. Visto à distância, o homem na arena carnal pode ser comparado a um viajor na selva dos pensamentos heterogêneos, aprendendo por intermédio de rudes exercícios
a encontrar seu caminho de libertação e de acesso. Mentalmente exposto a todas as influências psíquicas, é imperioso se eduque para governar os próprios impulsos, aperfeiçoando-se moral e intelectualmente para se lhe aprimorarem as projeções. E aí eu vou para o último parágrafo, para que vocês possam ler depois todo o resto e estudar, né? No circuito de forças estabelecidas com a oração, a alma não apenas se predispõe a regenerar o equilíbrio das células físicas viciadas ou exaustas, através do influxo das energias renovadoras que incorpora espontaneamente, assimilando os raios da vida mais alta e que se dirige, mas também reflete as sugestões iluminativas das inteligências desencarnadas de condição mais nobre, com as quais se colocam em relação. Então, a prece, ela nos coloca em equilíbrio espiritual, e esse equilíbrio espiritual ele reflete sobre o equilíbrio físico, mantendo-nos apostos para qualquer tipo de agente nocivo do qual não tenhamos que passar. Se temos algum problema, então, se temos alguma prova para passar dentro daquilo, nós passaremos. Agora, se não tivermos que passar provas nesse sentido, esta própria harmonia já poderá refletir como uma grande defesa para todos nós. Então, por isso que a prece aliada à fé, é a verdadeira, a prece, lógico, só pode ser feita desde que se tenha fé, é o que nos mantém contra esse medo, contra essas angústias, contra esse despreparo. Ok? Então vamos agora aos comentários da AID e ao final faremos o encerramento. Boa noite a todos. Antes de mais nada, que esteja muito forte em nós que Jesus é o governador do nosso planeta. Emmanuel nos ensina: no seu coração augusto e misericordioso está o Verbo divino do princípio. Um sopro da sua vontade pode renovar todas as coisas, e um gesto seu pode transformar a fisionomia de todos os horizontes terrestres. Ele é a luz do princípio, e nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Vivemos tempos nebulosos, sim, mas previstos. Jesus, no Monte das Oliveiras, nos alertou reiteradamente sobre o futuro das suas ovelhas desgarradas. E as profecias têm se cumprido ao longo do tempo, justamente porque não as ouvimos. E, na verdade, podemos dizer que aguardávamos e até desejávamos que essas tribulações chegassem. Não era com muita esperança de tempos melhores que líamos o comentário de Kardec na questão 798 sobre o progresso do Espiritismo? O mesmo acontecerá com o Espiritismo. Ele faz muito progresso, mas haverá ainda durante 2 ou 3 gerações um fermento de incredulidade que só o tempo fará desaparecer. E não foi muito esperançosos que fizemos as contas colocando 70 anos para cada geração e concluindo, portanto, que o período tão acentuado de incredulidade, considerando 1857, começaria a tornar-se de credulidade em 140 a 210 anos, ou seja, de 1997 a 2067. Para que a afirmativa de Emmanuel, que nos foi dada pelo Chico Xavier no livro Plantão de Respostas, que em 2057 veremos o alvorecer do tão esperado mundo de regeneração, precisamos da dor. A dor une a família, a dor coletiva une as nações. Confiemos. Façamos dos nossos lares um templo cristão. André Luiz nos diz que o lar
não é somente a moradia dos corpos, mas acima de tudo a residência das almas. O santuário doméstico, que encontra criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados, converte-se em campo das mais belas florações e colheitas espirituais. E Paulo, em carta a Timóteo, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Não permitamos que o medo se instale em nosso coração. Passemos segurança e uma visão mais profunda aos nossos. Para isso temos nos preparado. O medo, quando passa do ponto, ou seja, quando cultivado, é altamente prejudicial. Que a consciência da nossa fragilidade não nos amedronte, mas nos encoraje a nos aproximar mais de Deus. Que as incertezas nos transformem em pessoas melhores. No livro Nosso Lar, é relatado por André Luiz que em setembro de 1939, a guerra tão destruidora nos círculos da carne, quão perturbadora no plano do espírito, levou a muitos a um imenso terror. Narciso explica a André Luiz a urgência da organização de determinados elementos para o serviço hospitalar urgente, bem como exercícios adequados contra o medo. Contra o medo, acrescentei admirado. Como não? Objetou a enfermeira atenciosa. Talvez estranhe, como acontece a muita gente, a elevada porcentagem de existências humanas estranguladas simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror, que é tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa propagação. Classificamos o medo como dos piores inimigos da criatura por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. Observando minha estranheza, continuou: não tenha dúvida, a governadoria, nas atuais emergências, coloca o treinamento contra o medo muito acima das próprias lições de enfermagem. A calma é garantia do êxito. Mais tarde compreenderá tais imperativos de serviço. E para alcançarmos o estado de serenidade que nos auxiliará a passarmos por esses tempos turbulentos com equilíbrio, busquemos a Jesus quando no Monte das Bem-aventuranças nos dá as diretrizes de que não podemos servir a dois senhores, e nos acalma e conforta ao dizer: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial a sustenta. Porventura não valeis mais, muito mais, do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pouca fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celestial sabe de que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar
o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Do alto do monte soprava um vento leve em deliciosas vagas de perfume. As brisas da Galiléia se haviam impregnado da virtude poderosa e indestrutível daquelas palavras e, obedecendo a uma determinação superior, iam espalhar-se entre todos os aflitos da terra. Meditemos e reflitamos sobre todos os pontos que foram trazidos na noite de hoje e vibremos, endereçando a todos o que há de melhor em nossos corações. Tenhamos todos uma noite de paz. Então, pois bem, ouvidas essas sábias palavras também, vamos aproveitar a oportunidade para pedir por todos aqueles que sofrem nesse mundo, encarnados ou desencarnados, pedirmos para os profissionais da saúde, que nesse momento difícil são chamados ao labor intenso e com risco da própria vida. Claro que sabemos, dentro de uma programação sempre, no caminho melhor para cada um e para o todo. E vamos fazer a nossa prece de encerramento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Boas noites e até a semana que vem.